Muitas vezes tem coisas que a gente acha assim que, eu tenho que contar pra minha mãe isso, só que ela vai entender. São coisas que a gente acha que elas, às vezes, eles não vão entender, sabe? Que é por isso que às vezes tem essa dificuldade, porque às vezes eles acham que a gente é muito criança pra algumas coisas e isso às vezes, né, tipo, pesa pra eles, sei lá. Mas, tipo, eu tenho uma amizade muito boa com ela, só que às vezes a gente vai contar algumas coisas que a gente fica, meu Deus, será que eu conto? Tipo, dá uma engraçado. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 16 anos, eu tô no primeiro ano do ensino médio na escola. Meu nome é Matheus, eu tenho 17 anos, eu estou no segundo ano do ensino médio. Meu nome é Laura, eu tenho 15 anos, eu sou do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Brenner, eu tenho 15 anos, estou no primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Eduarda, eu tenho 16 anos, estou no segundo ano do ensino médio. Pra mim, a adolescência ela é uma fase de descobertas e experiências que passamos e são, às vezes, muitas vezes é boas e algumas vezes é ruins. A adolescência para mim é um tempo muito difícil, é algo em que nossos hormônios estão muito fortes e estabilidade emocional é algo muito comum. Isso é algo que eu realmente odeio, porque eu não gosto, mas muitas vezes eu fico realmente irritado. A adolescência pra mim é um momento em que eu tenho que descobrir, que eu tô descobrindo as coisas, é um momento que eu tenho que desenvolver a minha maturidade, que os meus pais começam a precisar mais de mim, tanto em casa quanto na escola, nos meus estudos. A adolescência para mim é uma fase de transição da infância para a fase adulta. O mais difícil dessa fase é as responsabilidades que a gente está ganhando ao decorrer do tempo. Adolescência pra mim é aquela fase em que a gente se prepara para a vida adulta. E tem os lados bons e os lados ruins. E eu acredito que o lado bom é a gente poder conhecer coisas novas para ver o que é bom e o que não é. Ao mesmo tempo que o lado ruim também é isso. Às vezes a gente acaba experimentando coisas que não deve experimentar. Eu acho que a mudança mais difícil é aquele momento que a gente tem que decidir a nossa faculdade, o que a gente quer fazer. As decisões que a gente toma, assim, vai ser pra nossa vida inteira. Tipo, ali a gente vai escolher uma coisa e a gente vai ter que seguir isso, tipo, até, no caso, a gente morrer, essas coisas. Então a gente vai estar seguindo aquilo ali. E se a gente não se sentir confortável com aquilo, vai ser, tipo, uma frustração também. Existem alguns estudiosos que fizeram algumas pesquisas e baseados nessas pesquisas eles trouxeram que os adolescentes passam por 3 lutos. Então o primeiro luto que eles falam, a gente já comentou aqui, é o luto pelo corpo infantil, de ver tudo se transformando ali e eles estão ali parados, não pode fazer nada, né? Só vem umas coisas crescendo, outras criando pelo, outras criando cheiros. Outro luto, então, que é comentado, é o luto pela idealização dos pais, porque até uma certa parte da vida, o que é comum, né? A gente sabe que existem exceções, mas o que é o mais habitual é que se idealize os pais. E eles começam a perceber que os pais são falíveis, né? Começa a perceber que os pais erram. Terceiro luto é a perda da identidade infantil, né? Onde há essa cobrança que nós mencionamos de que não se haja mais como criança. E ele sente que aquele lugar do ser mimado, de receber as coisinhas nas mãos, já não é mais o mesmo. Tipo, muitas vezes até minha mãe fala, tipo, nossa, tu conversa muito mais com as tuas amigas do que comigo. Só que, tipo, mãe, elas, sabe, amigos, assim, tipo, eu acho que nos ajudam a amadurecer, assim, algumas situações. Os relacionamentos, eles nos influenciam. Quer seja de forma muito intensa ou não, quer seja de forma positiva ou não. Existe um contexto, um conceito muito forte que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Embora esse conceito não esteja na Bíblia, nós temos alguns versículos bíblicos que apontam nessa direção. Quem anda com os sábios será sábio, mas a companhia dos insensatos se tornará mal. Se você andar com sábio, você vai ser sábio. Ande com pessoas que são sábias, ande com pessoas que te levam para aspectos positivos, ande com pessoas que te levam para o bem, ande com pessoas que te levam para Deus, ande com pessoas que te levam para um futuro promissor, ande com pessoas que te levam para um caminho de salvação. Eu me dou bem com a minha mãe, assim, tipo, ela é muito minha melhor amiga. Só que muitas vezes tem coisas que a gente acha, assim, que, eu tenho que contar pra minha mãe isso, só que ela vai entender. São coisas que a gente acha que elas, às vezes, eles não vão entender, sabe?
Que é por isso que às vezes tem essa dificuldade, porque às vezes eles acham que a gente é muito criança pra algumas coisas e isso às vezes, né, tipo, pesa pra eles, sei lá. Mas, tipo, eu tenho uma amizade muito boa com ela, só que às vezes a gente vai contar algumas coisas que a gente fica, meu Deus, será que eu conto? Tipo, o meu pai, principalmente meu pai, assim, quando eu já começo a falar com meninos, né, e tal, meu pai fica tipo... Não. Quanto mais os pais ficam falando não, né? Mais a gente, tipo, não vou te contar as coisas, tu não vai concordar comigo, tu não vai tentar me entender. É tipo, não. É muito bom ter a comunicação pra eles também entender o nosso lado e a gente entender o lado deles. Pra ver como fica. Como pais, né? Isso aí. Não deve ser fácil, né? Adolescência, poxa. Então, é bem comum a gente ouvir os pais e profissionais também falando desse conflito de gerações que se instala na adolescência. E às vezes rotular como um período muito complicado, muito difícil. E isso realmente vão ter movimentos ali conflitivos. Por quê? Porque neste momento da vida, a pessoa ela vai estar olhando mais, tentando olhar mais objetivamente os valores que foram ensinados, as crenças que foram transmitidas, os costumes, os hábitos, porque ela está tentando ali definir o tipo de adulto que ela vai ser. Né? Então ela não está mais sendo, vamos dizer assim, se ela se mantiver presa a essa família, ela vai ser sombra dessa família, ela não vai ter o crescimento. Bowen é um autor que ele fala que a gente cresce na massa da família e depois a gente vai passando por um processo de individuação, onde a gente vai criando a nossa individualidade, definindo fronteiras, para que se torne assim mais fácil essa saída. A gurizada, ela está passando por várias fases, e uma das fases que ela está passando é a fase da independência. Eu posso tudo, eu sou todo poderoso, e de fato eles são mesmo, viu? Porque eles têm vida, eles têm energia, eles têm tudo que é necessário. O que eles não têm às vezes é a experiência que os mais velhos têm. Só que muitas vezes o adolescente não quer entender isso e às vezes não entende, o que pode causar também muitos conflitos. Mas a Bíblia tem vários conselhos que podem nos ajudar sobre isso. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedeça o pai. Faça o que o pai está mandando. Mas talvez você diga, mas pastor, você não conhece meu pai, você não sabe o que ele vai me dizer. O texto bíblico diga, obedeça os vossos pais em tudo no Senhor. Segundo um prisma divino, segundo a orientação de Deus, está de acordo, obedeça o seu pai, ouça o seu pai. Por outro lado, nós temos uma contrapartida do pai também para com o filho. E o texto diz no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se por um lado nós precisamos que os filhos obedeçam aos pais, do outro lado nós precisamos que os pais, eles não provoquem a ira dos seus filhos. E uma forma muito simples disso ocorrer na adolescência é o respeito. Eu acho que independência é realmente não precisar dos outros e tu conseguir ter a tua capacidade de escolha. Tu não precisa que alguém fique te influenciando nem nada, tu já tá com um psicológico bem forte pra poder fazer isso. Tipo, ter tua opinião no negócio, né? Não precisar que os outros tipo, imponham as coisas pra ti. Tu tem a tua opinião e tu faz aquilo que tu acha que tu bem entende, sabe? Mas também tá apto a aceitar a opinião dos outros pra tu melhorar. Isso mesmo. Também tem tipo esse negócio de maturidade no meio disso, né? Que tu aceita as opiniões dos outros, tá? Eu tenho aquela coisa assim na minha cabeça de incomodar os outros, às vezes eu tenho isso na minha cabeça. Então eu sempre quero ter essa independência pra mim não precisar depender dos outros. E quando os outros assim não puderem me ajudar, eu não ficar ruim por causa disso, sabe? Porque eu sei que eu posso ir lá, posso fazer sozinha. Nós tínhamos, tempos atrás, uma adolescência até encurtada, né? Se começava a trabalhar muito cedo, a vida infantil já era encurtada, porque se trabalhava muito cedo, logo se entrava no mercado de trabalho, se assumia uma família. Hoje a gente tem um fenômeno que é o contrário disso. A adolescência está sendo ampliada e colocada como um padrão de idealização. Né? Por exemplo, a criança, ela ganha uma boneca lá que tem um formato do corpo de quem? É o corpo da mamãe? Não é o corpo da mamãe, o corpo da mamãe já está meio caído, né? É o corpo da adolescente, da boneca mais famosa do mundo. Não é o corpo dela, então ela tem aquele ideal de ter aquele corpinho idealizado. Outro motivo que interfere é a questão acadêmica. Antes precisava ter o ensino médio, a pessoa já saía para trabalhar, né? Eram poucos que faziam faculdade, atualmente não. Como eu disse, não é, a gente tem exceções. Então, cada vez mais se estica, porque aí termina, tem especialização, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado, e assim vai se esticando e muitas vezes a pessoa não está no mercado de trabalho para ter fundos para sustentar uma própria vida e fica mais tempo em casa. Então, convoco os adolescentes que assumam responsabilidades e isso, pais ajudem desde cedo a assumir essas responsabilidades, deem tarefas para fazer, tarefas domésticas, participar da família junto nessas tarefas de casa.
Só o que me irrita é a falta de paciência, de respeito também que as pessoas têm. Compreensão, né, da Compreensão. opinião. E eu vi, eu sou um cristão e muitas vezes tem um deboche porque Era estranho, tipo, tu fica o sábado todo e tu não faz nada. Tipo, sábado é dia, sei lá, ir num cinema, uma coisa e a gente não vai, mas, é muito mais além do que um sábado, sabe? E o problema é que eles não entendem isso. Se tu não parar pra explicar, só que eles não querem ouvir. Então, um pouco é difícil mesmo. Mas hoje, com quem eu não conheço, eu conto e... E adolescente também, a gente tá numa fase assim que a gente não pergunta o porquê das coisas, a gente pergunta por que não, né? Por que não? Tipo, por que tu não faz isso? A gente não pergunta por que tu faz isso, por que tu não faz aquilo. Porque Então, a gente acha que aquele padrão é o certo e daí a gente, ai, nossa, tu não faz isso, meu Deus. tipo, é o que as minhas amigas acreditam, é o que eu acredito também. Antigamente pra mim era muito difícil, tipo, assim... Pra mim que nem também. Eu fazer uma oração no refeitório quando eu vou comer, nossa. Eu faço. E tu sente que eles Aham. olham. Aí faz daquele jeito. Cara, eu fazia muito isso. E teve uma vez que eu me senti tão mal, mas tão mal quando eu fiz isso, que eu, poxa, cara, eu sou cristã, vamos abrir o olho. Aí eu, todo dia, agora quando eu vou no refeitório, eu não tô nem aí, eu pego, faço minha oração. Sabe, porque antes era difícil pra mim, tipo, quando eu ia num restaurante, uma coisa tipo, nossa, vou fazer oração, cara, como é que eu vou fazer? Tipo, o pessoal ficou olhando. Eu fiquei, não, vou fazer porque, eu sou cristã, eu sei que ver, daí eu comecei a pensar naquele negócio, sabe? Tipo, se tu não fala de Deus pros outros, como é que no final do mundo Deus vai, né, querer pra ti, sabe? Tipo, querer você pra ele e tal. Então eu pensei assim, cara, eu tenho que falar que eu sou de Jesus e ponto final. Às vezes a gente não consegue falar por palavras, mas só por atitude, sabe? E é tão bacana quando uma pessoa decorre, vai até ti e fala, tipo, poxa, tá da igreja, que bacana. Eu te vi orando, eu te vi orando, eu te vi fazendo não sei o quê, eu te vi abraçando uma pessoa, eu te vi orando com uma pessoa. Isso é tipo, caramba, eu fiz diferença. Eu acho que o melhor ainda é quando tu fala de Jesus pra pessoa e a pessoa aparece depois dizendo que aquilo fez bem pra ela, ou isso é muito bom. Muito bom as pessoas se reconhecerem que tu, nossa, fez isso, tu é de Jesus e tal. A vida é a maior pregação, né? Maior do que se nós falássemos pro mundo, nós mostrar pra eles que Verdade. Pra ser exemplo também, eu acho, né? É difícil, mas acho que dá. esse envolve o negócio da coragem, né? Que Deus disse assim, né? Que se vocês tiverem vergonha de mim, eu também vou ter vergonha de vocês. Pois é. E eu penso... Isso, tipo, isso me dá uma pressão, porque eu penso que Deus tá em volta de todo o universo, sabe? E ter vergonha de nós, deve ser algo terrível. Eu tinha muito ter vergonha de falar dele. Eu procuro mostrar, principalmente para as minhas amigas assim, da escola que não são cristãs, né? Ou que são de outras denominações. Tipo, quando tá triste e tal, eu gosto de chegar, dar um abraço. Principalmente fazer uma oração. Eu acho que tem menina, assim, que nunca mais esquece a oração. E, tipo, quando eu tô triste, depois volta e ora comigo, sabe? Elas me devolvem esse favor. E é bacana também porque, tipo, pode ser um momento na vida elas vão saber quem é Deus e que Ele existe, que Ele pode ajudar. Quando a gente fala na questão espiritual, há uma dificuldade de se posicionar por parte dos adolescentes, né? Eu acho que por vários motivos, e vou citar aqui 2. O primeiro, quando começa uma pressão de grupos pela questão da sexualidade a puxar por coisas que ele vem sendo ensinado e vem aprendendo, que tem um momento diferente para acontecer, mas tem hormônio bombando também e pedindo que aconteça e tem que lidar com o medo da rejeição social. Neste momento, permitir que os valores espirituais prevaleçam é todo um desafio. É todo um desafio e é louvável, né, quando se consegue se manter assim, né, com os princípios e atravessar esse período. E muitas vezes o adolescente, na criação da sua identidade, ele fica um pouco perdido, às vezes inseguro. Por que não dizer com medo? Ou então com vergonha? Porque o adolescente talvez diga, eu sou o único cristão da minha sala de aula. Até tem outros cristãos na escola, mas na minha sala de aula sou só eu. Eu vou dizer? Não sei. Eu vou levantar a mão para me posicionar numa aula de alguma situação que tenha que ver com ética, moral, ou então princípio bíblico cristão diretamente. Às vezes é vergonhoso para o adolescente, mas algumas situações são importantes. A primeira questão importante é o adolescente saber por que ele é cristão. Porque está na moda? Porque os meus pais são cristãos? Ou porque Cristo morreu por mim e eu entendi que sem Cristo eu não tenho salvação? Quando eu entendo o porquê, quando eu entendo a grandiosidade do que Cristo fez por mim, algumas barreiras já começam a cair aí. Outra questão importante é o adolescente estar envolvido na missão.
E esse na missão, é importante que ele seja envolvido na missão, primeiramente, com alguém que ele conhece, que também é cristão, que o conduza neste caminho, que o discipule neste caminho. Porque quando eu sei porque eu sou cristão, quando eu estou envolvido com Deus e com as coisas de Deus, quando eu estou envolvido com a missão, aí sim eu estou pronto para fazer missão, quem sabe com colegas de aula, amigos, vizinhos, que talvez não conheçam Cristo. O meu conselho para o adolescente passar por essa fase, que realmente é uma fase muito delicada, é ele estar alicerçado na rocha, estar alicerçado no Senhor. Usar a Bíblia não apenas como um livro, mas ter na Bíblia um amigo, porque aqui nós temos a palavra do Senhor, nós temos a voz dele, nós temos as orientações dele. O que eu for fazer, que seja pautado pela Bíblia. Ah, isso vai acabar com as minhas dificuldades? Não, não vai acabar. Isso vai acabar com a minha mudança de humor? Talvez não, não vai acabar. Isso vai fazer com que os meus pais ou os adultos me entendam? Talvez não. Mas isso vai fazer com que você, meu amigo adolescente, tenha uma outra visão sobre as outras coisas. Ter uma outra visão sobre o relacionamento com seus pais, ter uma outra visão sobre o relacionamento com seus colegas, ter uma outra visão sobre o mundo que você vive. E ao você fazer isso, estar alicerçado na rocha, estar alicerçado na palavra do Senhor, os seus problemas não vão diminuir, mas você vai passar por eles com muito mais tranquilidade e facilidade. Como não sofrer tanto nesse período, né? E aqui a gente pensa em pais e filhos. Primeiro, pais, cuidem de si mesmo. Quando a gente está mais satisfeito com a gente tem mais facilidade de lidar com o outro. Às vezes a gente não sabe nem da nossa autoestima se está bem, se a gente não sabe estar lidando direito com eles, a gente não tem uma satisfação às vezes em fazer aquilo que a gente gosta e fica projetando e querendo que o filho venha suprir algo que não está suprindo da gente. Então isso não dá, né? Então a gente precisa cuidar da gente também, e se isso está meio confuso, procura uma terapia, por que não? E assim ir atravessando esse momento. Eles precisam saber só que tem abertura, que esse é o momento que tu tá ali para contar. É tão interessante que eu escuto o pai dizendo assim, o que aconteceu com a minha filha? Ela virou um monstro, meu filhinho querido, o que aconteceu? Virou um ogro, né? Não, são mudanças que acontecem, vamos lembrar do que a gente viveu e ter mais paciência, ter mais tolerância e ser gratos a eles por esse privilégio, sem nos isentar das nossas responsabilidades como pais. E para você que é adolescente, passar por isso, eu sei que é tudo muito intenso, né? Mas quando tá triste, não precisa também alimentar a tristeza, né? Eu sei que tá triste, aí bota uma música lá mais triste ainda, né? Pra chorar, né? Momento triste vem, mas momento triste vai. Nenhuma alegria dura para sempre, nenhuma tristeza, né? E mais se essa tristeza tá permanecendo por mais tempo, tá te fazendo chorar mais de 2 semanas, não para de chorar, não quer tomar banho, não quer sair, não quer ficar com os amigos, opa, pode ser que algo mais esteja aí. Pede para procurar psicólogo, pede para procurar um médico, né? Uma ajuda, não fica aí sofrendo à toa, a gente não tem por que sofrer à toa. Vai atrás disso. Então essa intensidade, ela faz parte, a intensidade, ela faz parte da adolescência, né? Então vamos curtir isso, aproveitar porque é bom. E a gente lembra depois com carinho e com saudade.